Na aula 3, a gente vai falar sobre interagir com SSH. Então, quais são os possíveis achados que a gente pode ter quando interagindo com SSH? Bom, primeiro é comum de o SSH não estar na porta padrão, que é a porta 22, então por isso que é sempre recomendado enumerar todas as portas. Pode se logar com credenciais ou chaves, então, assim como o FTP pode ser logado com usuário e senha, que na verdade acho que ainda é o método mais comum, mas também pode ser logado com chaves, né, chaves aí assimétricas, que é a maneira mais segura. Às vezes, essas chaves elas têm um passphrase, então tem uma senha para a chave. Então, não só você precisa da chave, mas sim a senha da chave também, que é passível de brute force. Então, se tu tem a chave, tu pode fazer um brute force localmente. Então, caso tenha uma passphrase fraca, tu pode eventualmente encontrar essa senha. Pode ter logins com senhas fracas, no caso de uso de credenciais, assim como o FTP. E pode estar utilizando uma versão vulnerável, assim como o FTP também. Eu, particularmente, nunca vi uma aplicação real estar usando uma versão vulnerável do SSH, tá? Porque as vulnerabilidades são muito antigas ou as mais atuais elas precisam de ambientes muito específicos, versões muito específicas que raramente estão aí deployadas, né? Perdi a palavra aqui do deploy, de fato sendo utilizadas em uma aplicação real, tá? Então vamos lá para o Kali. Beleza, então para começar, a gente pode dar simplesmente um netcat, né, do IP que a gente quer, 22, e aí a gente já enumera o grabber, né, faz o banner grabbing, já enumera o banner, já tem a versão do SSH aqui. O OpenSSH é um dos softwares mais utilizados, né, para hospedar o SSH. Então a gente já consegue enumerar isso. Como eu falei para vocês, provavelmente a gente vai encontrar que existe alguma vulnerabilidade, tá, nessa versão. Mas as versões mais modernas, 9 ponto alguma coisa, até a 10 ponto alguma coisa, que é a última, tem essas vulnerabilidades, mas elas são muito específicas, para ambiente muito específicos. Então, assim, é muito difícil de fato explorar essas vulns mais atuais, tá? Então não se empolgue com isso. É, claro, se é um pentest, a gente pode reportar de qualquer jeito, porque a última versão é a, vamos ver, OpenSH Latest Release, a última versão é a 10.2, e aí sempre tem alguma melhoria de segurança que outra, mas não quer dizer que porque tem uma melhoria de segurança que de fato aquilo está vulnerável, tá? É claro, se tu tem curiosidade de tentar explorar essas vulns, obviamente em algum cenário elas são exploráveis, mas vamos até ver o impacto dessa aqui, por exemplo. Ó, possivelmente levando até a RCE. Então, de fato, o impacto é interessante, tá? Mas, que nem eu disse, são cenários muito específicos. Beleza. Então, o que a gente pode fazer, né? Se a gente não tem nenhuma VUM aí. Se for uma versão 8 ponto alguma coisa, 7 ponto alguma coisa, eu recomendo vocês procurarem por CVS, tá? Mas essa aqui, realmente, que nem eu disse, são bem específicos. Tem alguns casos, por exemplo, que a gente vai achar, sei lá, o OpenSH hospedado numa imagem da AWS, tá? De uma versão antiga. E daí a gente pode reportar isso. Tem que tomar cuidado, tá? Porque às vezes a própria AWS já fez um patch naquela imagem, no próprio sistema operacional, por exemplo, para não ser vulnerável aos ataques, tá? Então não só porque está usando essa versão aqui, talvez que de fato, né, aquela CVE é aplicável também. Então por isso tem que tomar um certo cuidado na hora de reportar ou não e validar bem, né? Se aquilo é exploitável ou não, mas isso vocês aprendem aí com o tempo também. Beleza, fora procurar CVEs e vulnerabilidades, a gente pode usar o Nmap para enumerar. Então, vamos pegar o Nmap aqui, especificar a porta 22 e usar um "-a", por exemplo, para ver se ele traz alguma coisa adicional para a gente. Nesse caso aqui, trouxe a versão, trouxe aqui algumas informações que não são muito úteis para a gente. A gente pode tentar rodar com o "-sc" para rodar alguns scripts padrões, mas provavelmente não vai trazer nada além para a gente. Porque assim, pessoal, quando você vê um SH, e é muito mais comum tu encontrar uma porta 22 na mesma porta de uma aplicação web ou na mesma porta na porta exposta, né, do domínio para a internet. É muito mais comum do que tu encontrar a porta 21, tá? Porque a porta 21 já é vulnerável, né, que nem tu comentou na aula passada, por usar um protocolo inseguro. E também não faz muito sentido tu ter um FTP aberto para a internet. Agora faz sentido ter um SSH aberto para a internet. Não é a melhor recomendação, óbvio, é sempre bom tu restringir, né, o inbound, né, a conexão que entra para esse domínio, para domínios específicos, para IPs específicos, mas acontece que algumas empresas simplesmente têm aberto, tanto por comodidade, tanto pela própria função, né? Às vezes tem casos que de fato faz sentido tu ter o SSH aberto dependendo da natureza da aplicação, tá? Então é muito mais comum tu encontrar o 22. Só que nem eu falei, na 22 dificilmente tu vai achar uma vulnerabilidade, de fato. O brute force nas portas 22 é limitado, tá? A maioria das conexões limitam a 4 tentativas
por thread ou por minuto, algo assim, tá? Então tu não consegue fazer um brute force, tanto é que provavelmente tu vai ser até bloqueado se tu tentar fazer um brute force no SH. Então é difícil tu de fato explorar, tá? O que a gente faz normalmente? Nesse caso aqui a gente tem as credenciais, né, do usuário FTP user. A gente pode ver se esse usuário também tem acesso ao SSH. Então a gente pode usar SSH, a gente coloca o nome do usuário, arroba e o IP, né, para usar o binário aí do SSH para conectar nesse SSH. Se eu deixar sem o usuário aqui, aí ele vai tentar conectar com o meu usuário, que nesse caso seria o Kali, tá? Vamos especificar aqui o usuário. E ele falou que não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque eu errei o IP, né? 120, óbvio. Vamos usar aqui a senha que a gente coletou, que era password 1. E show, agora a gente tem acesso. Então, normalmente, essa é a maior usabilidade, né, do SSH. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente conseguiu enumerar credenciais na página web, tá? Mas a gente enumerou credenciais na página web, mas a gente não tem nada que nos leve ao acesso remoto. Então, é o SSH que vai dar esse acesso remoto pra gente nesse cenário, né? Por mais que a gente não encontrou nenhuma exploração aqui que dê uma execução de código, dê um terminal pra gente, dê uma shell pra gente, a gente consegue acessar através do SSH, que nem é aqui o caso, né? Beleza, aqui normalmente tem uns comandinhos que dá para melhorar a shell, que a gente vai ver depois, mas aqui eu posso dar um barra bin barra bash, só para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? O nosso terminal. E beleza, então a gente está aqui dentro do home, FTP e user. Lembrando que existem dois tipos de autenticação por SSH, né? A por senha, que a gente acabou de fazer, por credencial e por chaves, tá? Se eu quero saber qual tipo de credencial, qual tipo de autenticação o SSH utiliza, se ele aceitasse somente chaves, isso aqui já ia ser bloqueado e ele ia retornar para a gente aqui, login somente por chaves, tá? Ou a gente pode simplesmente dar uma "-v", usar a flag "-v", e aqui ele vai só dar um enter e ele vai dizer aqui quais são as autenticações que ele aceita. Nesse caso, chave pública e password. Um método muito bom de persistência que a gente utiliza, até porque um método muito comum de persistência que a gente utiliza é criar uma chave, tá, dentro da máquina, depois que a gente conseguiu acessar a máquina, para manter essa persistência. Por quê? Basicamente a senha é uma chave temporária, né? É um acesso temporário. Se o usuário FTP user ele for lá e simplesmente trocar a senha dele, a gente não vai saber mais a senha e não consegue mais autenticar pelo SSH. Tá, então vamos conectar aqui. Password 1. Algo muito comum de se fazer para persistência, então, vamos dar um barra bin barra bash aqui, é gerar uma chave, tá? Primeiro é criar um diretório chamado dir.sh, tá? E aí aqui dentro, a gente vai gerar uma chave e colocar nossa chave aqui dentro. Porque daí, desde que aquela chave exista aqui dentro, a gente vai conseguir autenticar usando a chave, entendeu? Então não vai precisar mais de usuário e senha. É claro, se o FTP user ele vir aqui e deletar a entrada da nossa chave, aí claro que a gente vai perder essa conexão, mas é muito mais provável que ele simplesmente troque a senha dele temporariamente do que ele identifique esse acesso e vá lá e delete o acesso à nossa chave. E daí como é que a gente faz isso para colocar nossa persistência aqui? A gente pode gerar uma chave, tá? SSH, então a gente vem aqui, dá um SSH keygen, e aí ele vai gerar usando esse algoritmo aqui, que é o mais comum de ser utilizado, né? A gente pode trocar o algoritmo se for necessário, nesse caso aqui não é. Ele vai salvar aqui dentro, eu não quero salvar aqui dentro, eu quero salvar, vamos salvar no home, Kali, persistence, vamos chamar de persistence a nossa chave. Aqui ele pede aquela senha que eu falei que pode existir, né? O passphrase, vamos mudar enter para não colocar nenhuma senha. E aí beleza, então a gente vai ver aqui dentro que ele criou a persistence, que é a chave privada, e a persistence.pub, que é a chave pública. E você já sabe, né? A gente já estudou a diferença de uma chave pública e de uma chave privada. Então qual que a gente tem que colocar lá? Né, serve de exercício para o leitor aí, para o espectador, né? Qual chave que a gente tem que colocar lá dentro? A chave pública, né? Porque a chave privada somente a gente deveria ter acesso. Então vamos dar um cat aqui na chave pública. Aí a gente copia essa informação. E aqui dentro a gente pode criar esse arquivinho aqui, ó, authorized keys, tá? E a gente coloca a nossa chave aqui. Às vezes esse diretório já vem criado, tá? No SSH, authorized key já vem criado. Até inclusive deve ter aqui no nosso próprio Kali, deve ter já esse diretório. Vamos ver. Tá aqui, ó. Inclusive tá aqui dentro já, provavelmente com esses arquivinhos aqui. Non-host, né? Aqui é a diferença que ele colocou non-host, que são meio que um cache, né? Dos hosts que autenticaram e são conhecidos aí. Mas beleza, então a gente deu aqui. Vamos tentar autenticar com o nosso usuário Kali. Então, nosso usuário Kali não, né? Nosso usuário que a gente criou, nossa chave. Então a gente pode usar SSH-i, o nome da chave e o IP que a gente quer conectar, né? E o nome do usuário também. Então, ftp user, @ e beleza, funcionou.
Então agora a gente tem acesso, mesmo que o usuário troque a senha dele, a gente vai continuar tendo um acesso aí persistente. Beleza, pessoal? Ó, percebam aqui, inclusive, que... Bom, isso aqui fui eu que subi, né? Eu já tinha outros arquivos, mas isso aqui foi a gente que subiu testando o FTP. Então, basicamente, é assim que funciona aí o SH, tá, pessoal? Dificilmente a gente vai encontrar uma VUM específica nele, mas a gente pode encontrar credenciais que a gente consegue autenticar, a gente consegue manter persistência pelas chaves e assim por diante. Beleza? Então, basicamente é isso, a exploração do SH, e a gente se vê na próxima aula.